Olá, internautas aqui da TV 61. Eu tenho a grata satisfação de receber a advogada Liuba Batuli. A Isso Liuba, mesmo. ela é cigana do clã Calderati, né? E depois ela vai explicar Caldeirás. isso, muito bem. E ela vai explicar melhor para a gente, né, o que o seu clã. A Liuba, ela é consultora da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Nacional. Ela é presidente da Subcomissão dos Povos e Comunidades Tradicionais da OAB Nacional e assessora jurídica do gabinete da Secretaria de Educação do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Como vai você, Liuba? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, João. E você? Eu agradeço muito você encontrar aí um tempinho na sua agenda, muito corrida, para nos atender. A gente acompanha esse tema, né, que eu acho que é muito importante. Existe uma série de controvérsias em relação à questão das comunidades ciganas, né, e quando a gente tem a oportunidade de trazer uma representante como você, combativa, inserida aí nas lutas, todo esse processo da questão da igualdade racial, né, e trazer essa questão do cigano para a gente é muito importante. Vamos começando você falar da sua etnia, né? Eu lembro que quando a gente começou a conversar, para lembrar da sua etnia, eu falei assim, não, é só lembrar de Calderati, né? Calderati, é isso? É, Pronúncia é essa? Caldeirão. Eu falei assim, para A lembrar de Pron- Caldeirão, vamos lembrar de Caldeirão. E ela falou assim, é isso mesmo, né? Explica para a gente, então, como é que É é. isso mesmo. O que acontece? João, primeiramente, quero te agradecer a oportunidade. É sempre bom termos a oportunidade de divulgar a real cultura e desmistificar um pouquinho tudo que se fala sobre o povo cigano, né? Porque pouco se conhece. E aquilo que pouco se conhece, muito se cria. Acaba pairando ali no âmbito da imaginação, e aí se cria muita coisa que não tem a ver com a nossa realidade e acaba gerando o tal do preconceito, né? Que o desconhecimento é o que gera o preconceito. Agora, esclarecendo aqui, cigano é uma etnia, né? E nós temos vários clãs, entre eles o Calderás, que é o qual eu pertenço, e o porquê do nome Calderás, que são os caldeireiros, que foi o que nós conversamos. Antigamente se batia, ainda existe, mas a gente não vê mais ninguém fabricando aqueles tachos enormes de cobres, e era o que os ciganos utilizavam nos acampamentos para cozinhar, e também como moeda de troca, era o trabalho deles, né? Então eles batiam os tachos, eles eram os caldeireiros, de fato. Então, nós somos os caldeirás. E aí é muito importante também, porque essa resposta já traz a resposta para um outro símbolo, que é o do cigano. Você, quando fala em cigano, você imagina um cigano com uma argola e um lenço na cabeça. Mas o porquê desse lenço na cabeça? Não é nada enfeitado, embora as pessoas hoje utilizem para caracterizar. Mas esse lenço era porque antigamente os caldeireiros faziam isso dia e noite. E para não queimar os cabelos, eles utilizavam um lenço na cabeça. Então, por isso que ficou essa figura emblemática do cigano com o lenço na cabeça. Então, já respondi duas coisas numa só explicação. Maravilha. E a história dos Calderati? A pronúncia é essa mesmo, desculpa, Os caldeirás. Calderati. Bom, Chegaram ao Brasil quando? Como é que foi? Você, já olha, contando para você acrescentar, né? A Liuba ela tinha me informado que os Calderati eles têm uma diferenciação de outros clãs dos ciganos, né, que eles não são mais nômades, né, já estão estabelecidos, apesar de eles terem uma unidade da comunidade deles muito forte, né, como todos os ciganos têm, mas eles não são mais nômades como são outros clãs. Mas então eu queria que você falasse um pouco sobre como que os Calderati chegaram no Brasil e como que é a vida do Calderati hoje no Brasil e no mundo. atualmente, eu creio que, por mais que a gente vê por aí, o clã hoje que vive realmente ainda sobre essa questão do nomadismo é o clã Calon, Escala. né? Então, os Modovanos, os Sibianos, os Rorarranês, os Calderás,
nós já estamos sedentarizados. Então, um ou outro você vê ainda sobre essa questão do nomadismo, né? Mas em um número maior hoje, os calões é que vivem em acampamentos, né? São nômades. Bom, os caldeirás, cigano, ele tem no mundo inteiro. Então, eu não sei te precisar exatamente de onde saímos. Vou até te explicar minha árvore genealógica só para você ter um entendimento aí. Historicamente, a nossa cultura é ágrafa, né? Então, a gente fica com a cultura e a história que os nossos avós contam para a gente. Os nossos avós contam para os nossos pais contam para a gente. É uma cultura oral. Diferente do que dizem os historiadores nos dão o berço da Índia, e nós, ciganos, não concordamos com isso, porque da cultura indiana nós não temos nada, exceto o que se assemelha ali, talvez seja o colorido das roupas, nada mais. Nem comida, não tem comida típica que lembre, não tem nada no idioma que lembre a cultura indiana, enfim. Nós, ciganos, aprendemos que o nosso berço veio do Egito. Nós somos oriundos do Egito. E os Calderache, no Brasil, eu estou falando da minha família, não tenho conhecimento de outros antes da minha família, eles vieram refugiados da guerra. A minha avó nasceu na Rússia e veio da Rússia com 2 anos. Só que o meu bisavô era egípcio e a minha bisavó era egípcia e meu bisavô grego. E vieram todos para o Brasil, refugiados. Na época, eles moravam na Rússia. E o meu bisavô, como tinha uma condição um pouco melhor, ele financiou a vinda de muitas famílias aqui para o Brasil. Então, é recente, digamos assim. Em 1956, talvez entre 50 e 56, se instituiu a primeira casa de alvenaria no Brasil de um cigano, né, que foi em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, que foi a casa da minha bisavó. Então, não é, a gente fala recente, assim, porque a gente não vai falar, já estou aqui há 200 anos. Não, acredito que, no máximo, um século. Muito bom. Vamos falar, então, da luta, né, pelo respeito, né, contra o preconceito. Né? A gente sabe que tem muito preconceito em relação aos ciganos. Né? Você participa de todo esse processo aí, na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, no âmbito nacional. Vamos falar, então, do seu trabalho, né? Como é que você desenvolve isso? Olha, João, na verdade, eu fui inserida, né, nesse trabalho. A precursora disso tudo foi a minha mãe, a cigana mista Nescom. Foi não, graças a Deus, é a minha mãe. E ela foi um marco de evolução para o povo cigano aqui no Brasil. Ela é a primeira cigana formada, a gente sabe que é uma cultura eminentemente machista. Hoje, graças a Deus, isso está mudando. Vemos ciganas já aí nos bancos universitários, o que nos enche de orgulho. Ainda somos uma pequena minoria, se assim eu posso dizer, mas já existe já foi dado o pontapé inicial. E aí, luta grande mesmo, enfrentou a minha mãe lá atrás, que era única, era mulher, na época dela, a mulher já não era tão bem aceita assim na sociedade, estou falando na sociedade não cigana, e dentro da comunidade cigana, ela também enfrentou preconceito, porque cigana não podia estudar. Então, essa sim, enfrentou uma luta que só com muita boa vontade, muita determinação e com predestinação de Deus, que é o que a gente acredita, ela se formou, foi procuradora do município de Nova Iguaçu e conseguiu instituir várias políticas públicas para o povo cigano, bem como também conseguiu instituir o Dia Nacional do Cigano com a presidência da República em 2006, o que trouxe um resgate de autoestima para o nosso povo, porque, como ela mesma disse, eram cidadãos na sombra e um povo sem voz. Então, a partir do momento que ela se tornou conselheira da Presidência da República na Secretaria de Igualdade Racial, representando a etnia cigana,
dando voz a um povo que sempre foi invisível para os governos, né, governamentalmente falando, isso foi um marco na nossa sociedade. E aí conseguimos o cartão SUS para o cigano, e aí não foi colocado em prática, mas aí é uma questão do governo, né, de gestão pública, mas conseguimos nos inserir um pouco mais no ambiente institucional, governamentalmente falando. Então, não tenho como falar sobre a luta contra o preconceito, com a luta, porque o cigano ele não tem nada, né? E o pouco que a gente consegue já é muito para o povo cigano. Então, hoje você vê, muito se fala em indígena, muito se fala em quilombola, os nossos irmãos negros que sempre nos ajudaram muito nessa luta, porque o nosso quórum era 0, sempre nos congressos que tinham, nas conferências, a gente não tinha quórum para cigano, era sempre eu e minha mãe, e muitas vezes só a minha mãe. Então, a gente contava com a união do povo negro, que foi quem sempre nos ajudou e sempre votou para que as nossas propostas fossem aprovadas. E aqui eu já deixo o nosso agradecimento e a nossa irmandade e solidariedade com esse povo que tanto nos ajudou. Então, João, voltando aqui à sua pergunta, as pessoas falam, mas eu não vejo preconceito com o cigano. Outro dia, o ex-governador do Rio de Janeiro, ele é só para ilustrar o que a gente está falando, ele negou, ele vetou o Dia Estadual do Cigano. E aí, nós fomos conversar com ele, ele falou, não, eu vetei porque eu nunca vi um cigano no Rio de Janeiro, eu achava que isso era uma figura folclórica. Pois bem, eu sou cigana, atuante, todo mundo sabe. Minha mãe é cigana, atuante, todo mundo sabe. Temos um movimento muito grande. Minha mãe faz um evento, ela instituiu o primeiro templo de Santa Sara Cali, que é a nossa santa padroeira. Ela instituiu o primeiro templo de Santa Sara Cali na América Latina e o segundo do mundo, que fica ali no Arpoador, na Gruta de Santa Sara. E há 23 anos a gente reúne ali cerca de quase 10 mil pessoas. Então, no coração do Rio de Janeiro, você falar que nunca escutou falar de cigano, ou você vive muito fora do Rio de Janeiro, da cidade a qual você governa, ou você realmente não tem ali uma justificativa. Mas aqui no Rio de Janeiro, a gente não sente muito esse preconceito, porque a nossa luta já vem de muito tempo. Só que a gente recebe inúmeras denúncias de atos arbitrários contra ciganos. E aí a gente já começa a esbarrar na história triste, né? Agora, por exemplo, a subcomissão está com um caso em que o cigano simplesmente ele é testemunha e foi pedida a prisão dele e ele está como foragido. Aí você pergunta, mas por quê? Você olha a sequência processual, é uma série de erros, e aí você vê que houve ali englobaram o cigano já como o cigano num todo, aquela comunidade ali específica onde ocorreu o crime, englobaram todos como culpados, sem um mínimo de chance do contraditório, que é o básico, que é a nossa base, né, do direito, o direito à ampla defesa e ao contraditório, e um cigano que era testemunha, no caso, agora tem a sua prisão decretada. Então, é complicado o cenário, existe uma mistificação e uma marginalização muito grande do povo cigano, e aí você escuta que cigano rouba criança, que cigano rouba cavalo, enfim. Tudo isso tem um porquê, né? Eu até vou explicar aqui. Cigano rouba criança. Por que existe esse ditado? Antigamente, quando se faziam os acampamentos, existiam as carroças mesmo, né? E nós temos, até hoje na casa da minha mãe, tem xerandais. O que é xerandá? Eram travesseiros enormes, de pena de ganso, que eles faziam para botar, ao invés de colchão, eles utilizavam isso para as crianças dormirem. Então, tinha uma carroça que era encarregada de levar
esses xerandais empilhados. Só que você imagina, acampamento de cigano é o seguinte, são várias famílias reunidas, é música, é dança o tempo inteiro, as crianças são criadas com um respeito absurdo, mas com uma liberdade maravilhosa, que toda criança que vê de fora quer, e é música, e na hora das refeições... Alegria, né, Silvia? Alegria, alegria. Muita! O Alegria. cigano é um povo eminentemente alegre. E Exato. aí, cada família leva um prato. Então, um almoço vira um banquete, com música, com dança, a criança que passa fica. Na hora do cigano levantar acampamento, isso aconteceu com meu avô 2 vezes, é engraçada essa história. Na hora do cigano levantar acampamento, algumas crianças corriam, se escondiam nesses xerandais. E o meu avô, por 2 vezes, numa cidade bem distante, teve que voltar para deixar a criança. Então, assim, é por isso que existe o ditado não, Deus me livre, né? Essa coisa horrorosa que diz que cigano rouba criança. É uma curiosidade, é bem interessante. Mas, o que está acontecendo? Aí em Brasília teve um caso, deve ter umas 3 ou 4 semanas, que duas mulheres foram presas por estarem lendo mão na rua. Ora, peraí. Leitura de mão é o ofício da cigana, ponto. Se a sua religião não está de acordo, ou se você não acredita, não importa. Há que se respeitar uma tradição e uma cultura de outro povo, ponto. Então, assim, o fato da invisibilidade governamental, que hoje já não é totalmente, mas ainda está muito a desejar, a falta de afirmação da cultura, das tradições, faz com que haja uma confusão e uma falta de respeito da sociedade num todo, mas principalmente das autoridades. Então, assim, a gente vê casos absurdos como um casal que nem estava na cidade, um casal de ciganos que foram acusados de estupro de uma criança, o que já está errado, a criança é venerada pela cultura, pelo povo cigano, são 2 idolatrias, da criança e do velho. Você não vê, eu te desafio a ir num asilo e achar um velho cigano. E a gente fala velho porque é a forma carinhosa que nós temos de tratar. Aqui na sociedade não cigana é incorreto, não é legal a gente falar. Aqui a gente fala idoso, mas na nossa cultura são os nossos velhos. Eles são as nossas bibliotecas. Então, você não escuta dizer por aí que o cigano cultua a família, que existe um respeito máximo dentro de casa, que se um velho cigano ele não tiver filhos, não tiver quem olhe por ele, se ele ficar doente, a família mais próxima pega ele para auxiliar. Então, o que você escuta não condiz com a realidade. O que isso acarretou? Acarretou com que o cigano se fechasse cada vez mais, que ele não se mostrasse mais à sociedade não cigana, e aí você dá espaço àqueles que não são ciganos a dizerem que são ciganos, que hoje é um problema muito grave que a gente está passando, divulga uma cultura que não existe, ensina a fazer e a desfazer magia, quando ele nunca teve contato com isso, ensina a jogar cartas ciganas, e aí começa. E aí é golpe em cima de golpe. Desculpa interromper, mas é o mesmo problema que as religiões de matriz africana enfrentam, cheio de charlatão, e aí as pessoas, como não têm conhecimento, confunde e vem o estigma, o preconceito, a marginalização, a violência, né? Desculpa interromper, por favor, prossiga. Não, isso que você está dizendo tem tudo a ver com o nosso tema, inclusive nós queremos nos encontrar, nós da subcomissão, queremos nos reunir com líderes religiosos que passam pela mesma questão, e a nossa cultura está sendo totalmente deturpada porque as pessoas... mas eu recebo uma cigana. Ok,
O fato de você trabalhar com uma cigana espiritual, que não é a nossa linha, cigano não incorpora, a gente trabalha com os nossos ancestrais, nós cultuamos os nossos ancestrais. Se você lida com ciganos espirituais, diga, olha, minha religião é X, eu trabalho com cigano espiritual X, mas você não pode dizer que você é cigano. Cigano de sangue tem que nascer de cigano, você não vira. Chegou um absurdo tão grande, João, que tem gente dando diploma certificado para a pessoa virar cigano. É um absurdo. Faz batismo e aí você vai e vira cigano. Você vira judeu? Não, você não tem como se transformar em judeu. Então, assim, é complicado, está havendo uma deturpação muito grande e a gente vê que as religiões também estão lidando com isso. O cigano não é religião, então há que se respeitar a cultura. Tem cigano evangélico, tem cigano umbandista, candomblessista, tem cigano católico, tem cigano espírita. Na minha casa mesmo você vai ver, como dizem no popular, de um tudo. Tem a minha irmã que é católica, eu segui mais a linha espírita kardecista, a minha mãe vai onde estiver falando de Deus, ela não tem uma religião específica, a minha mãe é muito apegada a Deus, a Santa Sara Cali, a Nossa Senhora, mas desde pequeno nós aprendemos a respeitar Deus e Jesus Cristo. São os nossos mensageiros, os nossos mentores. Depois, quando a gente atinge uma certa idade, que a gente já tem discernimento, cada um que escolhe a sua religião, né? Mas é muito importante que haja uma divulgação em massa sobre a cultura e que haja, sim, uma fiscalização, e nós vamos nos empenhar nisso, em combater aqueles que não são ciganos, que se passam por ciganos, e aí começa a divulgar a cultura é nossa, é um patrimônio material nosso. Cigano não ensina a sua língua, que foi assim que ele se protegeu no Holocausto, foi com a sua própria língua que muitos sobreviveram. Então, existe até uma cultura nossa, um ensinamento nosso de que se você passar a língua, né, o nosso dialeto, você será amaldiçoado. Então, isso é muito grave. Cigano que é cigano não dá curso da nossa língua. Então, são muitos detalhezinhos que falam sobre a nossa cultura. A cultura é muito bonita, não é porque é minha, não. Eu sou encantada, sou apaixonada, mas eu vivo nos dois mundos. Eu fui criada dentro de uma comunidade não cigana, vivendo na comunidade cigana. Então, eu posso dizer como minha mãe bem disse, eu trouxe o que é melhor da cultura cigana, o que é melhor da cultura não cigana e criei vocês. Então, a nossa cultura, eu sou apaixonada e meus filhos serão criados dentro das nossas tradições, certamente. O fato de você ver filho respeitar a mãe, pai e avô, o fato de você não ver uma criança cigana, um idoso cigano na rua, isso, para mim, já diz muito sobre a minha cultura. Exatamente. Né? Respeito aos velhos, né? Eu gostei dessa história dos velhos, né? Porque os velhos têm ali a tradição oral que você falou, né? As experiências, né? Os aconselhamentos e tal. E a criança é o futuro, né? O respeito à criança. Me assemelhou um pouco à cultura indígena, né? De que tem muito isso de respeito, né? Eu queria lembrar, eu fiquei muito feliz quando você falou das conferências, né? Eu participei de 2 conferências e realmente, né? A primeira era quase zero, mas já a segunda que eu participei já tinha mais um pouquinho, e eu vi o encantamento que tinha das pessoas e das crianças, né? Eu via crianças que chegavam para alguma cigana e falavam assim, nossa, era uma fada, né? Uma princesa, né? E você vê a princesa da Disney. Exatamente. Você vê a pureza da criança que consegue ver a beleza, né? Não vê não vê o preconceito. Júlia, eu gostaria de trazer sua mãe para a gente conversar, né? A gente até falou sobre isso. Vai ser ótimo. Vamos organizar para vir sua mãe, né? Você fala com tanto encantamento dela e com certeza tudo que ela é precursora aí né? Dessa luta, não só como mulher, não só como cigana, né? Mas como mãe, né? Como lutadora, né? Então vamos organizar. Muito guerreira.
Agradeço você demais. Deixa aí as suas considerações finais. Bom, eu que tenho muito a agradecer, é o que eu sempre digo, toda vez que a gente tem a oportunidade de poder divulgar, nem que seja um pouco da nossa cultura, da nossa verdadeira cultura, de falar em prol do povo verdadeiramente falando, né? É um motivo de agradecer assim eternamente. Então, muito obrigada a você por ter aberto aqui o seu canal, o espaço, para que nós possamos conversar, por nos receber com tanto carinho e deixar à disposição a subcomissão de povos e comunidades tradicionais de direitos humanos da OAB Nacional, para que vocês entrem em contato conosco, para fazer denúncias, se tiver alguma coisa de preconceito contra o povo cigano, se você estiver se sentindo subjugado, humilhado, destratado, vocês têm os mesmos direitos que qualquer outro cidadão brasileiro. Nós somos cidadãos brasileiros, então, que façamos valer os nossos direitos. Muito bom, maravilha. Obrigado, Hilda. Obrigado a vocês que nos assistiram aí. E vamos fazer a entrevista com sua mãe. Vamos organizar. Vamos!